Se os audiolivros deste canal contribuíram de alguma forma para a sua vida, considere apoiar nosso trabalho com uma doação. Sua contribuição é essencial para que possamos continuar produzindo e compartilhando conteúdo de qualidade. O link para a doação via Pix está disponível na descrição. Obrigado. Capítulo 22. A Selvagem. Egwene acordou assustada quando Gavin tampou sua boca com a mão. Ela ficou tensa, as lembranças retornando como a luz do nascer do sol. Elas ainda estavam escondidas sob a carroça quebrada, o ar ainda cheirava a madeira queimada. A terra próxima estava escura como carvão. A noite havia caído. Ela olhou para Gavin e assentiu. Será que ela realmente tinha se perdido? Ela não teria imaginado que fosse possível, dadas as circunstâncias. Vou tentar escapar, sussurrou Gavin, e criar uma distração. Eu vou com você. Posso ir mais silenciosamente. É óbvio que você nunca tentou se aproximar de alguém dos dois rios, Gavin Traca, disse ela. Aposto 100 marcos de Tarvalon que sou a mais quieta de nós dois. Sim, sussurrou Gavin, mas se você se aproximar a uma dúzia de passos de um dos canalizadores deles, será avistado, por mais silencioso que seja. Eles têm patrulhado o acampamento, principalmente nos perímetros. Ela franziu a testa. Como ele sabia disso? Você saiu para explorar. Um pouco, sussurrou ele. Não fui visto. Eles estão vasculhando as tendas, levando cativos todos que encontram. Não vamos conseguir nos esconder aqui por muito mais tempo. Ele não deveria ter saído sem perguntar a ela. Nós. Alguns dos soldados também. Nem todos os Charans eram morenos como os que ela vira até então. Os rostos das mulheres eram muito bonitos. Delicados. Egwene se encolheu. Pelo que vira antes, aquelas duas provavelmente seriam canalizadoras. Se chegassem muito perto de Egwene, poderiam senti-la. As duas mulheres inspecionaram os cativos. À luz das lanternas, Egwene também distinguiu tatuagens em seus rostos, embora as deles não fossem tão perturbadoras quanto as dos homens. Eram como folhas, tatuadas da nuca para frente, passando por baixo das orelhas e se espalhando como flores nas bochechas. As duas mulheres sussurraram uma para a outra, e novamente Egwene sentiu como se quase pudesse entendê-las. Se ela pudesse tecer um fio para ouvir. Idiota, pensou ela. A canalização a mataria ali mesmo. Outros se reuniram em torno dos cativos. Egwene prendeu a respiração. Mais 100, 200 pessoas se aproximaram. Não conversavam muito. Pareciam um povo quieto e solene, esses Charans. A maioria dos que chegavam tinha as costas abertas, revelando suas tatuagens. Seriam símbolos de status. Ela presumira que, quanto mais importante, mais complexas eram as tatuagens. No entanto, oficiais, ela presumia que era isso que eles eram, com seus capacetes emplumados, casacos de seda fina e armaduras douradas feitas como se fossem moedas costuradas através dos furos no centro, tinham apenas pequenas aberturas, revelando pequenas tatuagens na base dos ombros. Eles removeram peças da armadura para exibir as tatuagens, pensou ela. Certamente não lutaram com a pele exposta. Isso era algo feito em tempos mais formais. As últimas pessoas que se juntaram à multidão, conduzidas à frente, eram as mais estranhas de todas. 2 homens e uma mulher montados em pequenos burros, todos os 3 usando belas saias de seda, seus animais envoltos em correntes de ouro e prata. Plumas de cores vibrantes se espalhavam de intrincados cocares sobre os 3. Estavam nus da cintura para cima, incluindo a mulher, exceto pelas joias e colares que cobriam grande parte do peito. Suas costas estavam expostas, suas cabeças raspadas apenas na parte de trás para mostrar o pescoço. Não havia tatuagens. Então, algum tipo de lorde. Só que os 3 tinham expressões vazias e assombradas. Eles estavam curvados para frente, olhos baixos, rostos pálidos. Seus braços pareciam finos, quase esqueléticos. Tão frágeis. O que tinham feito com essas pessoas? Não fazia sentido para ela. Os Charans eram, sem dúvida, um povo tão desconcertante quanto os Aiel, provavelmente até mais. Mas por que vir agora? Pensou Egwene. Por que, depois de séculos e séculos de isolamento, eles finalmente decidiram invadir? Não havia coincidências, não dessa magnitude. Estas tinham vindo emboscar o povo de Egwene e tinham trabalhado com os Trollocs. Ela se permitiu aproveitar isso. O que quer que descobrisse ali seria de vital importância. Ela não podia ajudar seu exército naquele momento. A luz dizia que pelo menos alguns de seus membros haviam conseguido fugir, então precisava aprender o que pudesse.
Gavin a cutucou suavemente. Ela olhou para ele e sentiu sua preocupação por ela. Agora, ele murmurou, gesticulando para trás. Talvez, com a atenção de todos voltada para o que quer que estivesse acontecendo, os dois pudessem escapar. Começaram a recuar, arrastando os pés em silêncio. Um dos canalizadores de Charan gritou. Egwene congelou. Ela tinha sido vista. Não. Não. Egwene respirou fundo, tentando acalmar o coração, que parecia estar tentando sair pela boca. A mulher estava falando com os outros. Egwene achou ter ouvido as palavras está feito através do sotaque carregado. O grupo de pessoas se ajoelhou. O trio adornado com joias curvou ainda mais a cabeça. Então, perto dos cativos, o ar se curvou. Egwene não conseguia descrevê-lo de outra forma. Ele se deformou e pareceu se despedaçar, contorcendo-se como se estivesse sobre estrada em um dia quente. Algo se formou a partir dessa ruptura. Um homem alto com uma armadura brilhante. Ele não usava capacete, tinha cabelos escuros e pele clara. Seu nariz era ligeiramente adunco e ele era muito bonito, principalmente com aquela armadura. Parecia feita toda de moedas, prateadas e sobrepostas. As moedas eram polidas com tanto brilho que refletiam os rostos ao seu redor como um espelho. Vocês se saíram bem, anunciou o homem aos que se curvavam diante dele. Podem se levantar. Sua voz tinha traços do sotaque Chara, mas não tão carregado. O homem colocou a mão no punho da espada em sua cintura enquanto os outros se levantavam. Da escuridão atrás, um grupo de canalizadores avançou lentamente. Eles se aproximaram do recém-chegado em uma espécie de reverência. Ele removeu uma de suas manoplas, estendeu a mão com um gesto displicente e coçou a cabeça de um dos homens, como um lorde faria com um cão de caça. Então estes são os novos Inakal, disse o homem, especulativo. Algum de vocês sabe quem eu sou? Os cativos se encolheram diante dele. Embora os Charans tivessem se levantado, os cativos foram espertos o suficiente para permanecer no chão. Nenhum deles falou. Eu suspeitava que não, disse o homem. Embora nunca se saiba se a fama de alguém se espalhou inesperadamente. Diga-me, se você sabe quem eu sou. Diga, e eu o libertarei. Nenhuma resposta. Bem, você vai ouvir e se lembrar, disse o homem. Eu sou Bão, a selvagem. Eu sou o seu salvador. Eu rastejei pelas profundezas da tristeza e me ergui para aceitar minha glória. Eu vim em busca do que me foi tirado. Lembre-se disso. Os cativos se encolheram ainda mais, obviamente sem saber o que fazer. Gavin puxou a manga de Egwene, fazendo um gesto para trás, mas ela não se moveu. Havia algo naquele homem. Ele ergueu os olhos de repente. Concentrou-se nas canalizadoras e, em seguida, olhou ao redor, perscrutando a escuridão. Algum de vocês, Inakal, conhece o dragão? Perguntou, embora parecesse distraído. Fale mais alto. Conte-me. Eu o vi, disse um dos soldados capturados. Várias vezes. Você falou com ele? Perguntou Bão, afastando-se dos prisioneiros. Não, grande senhor, disse o soldado. As Aes Sedai falaram com ele. Eu não. Sim. Eu estava preocupado que vocês não seriam úteis, disse Bão. Servos, estamos sendo vigiados. Vocês não vasculharam este acampamento tão bem quanto alegaram. Sinto uma mulher por perto que sabe canalizar. Egwene sentiu uma pontada de alarme. Gavin puxou seu braço, pretendendo ir, mas se corressem, seriam capturados com certeza. Luz. Ela. A multidão se virou ao ouvir um barulho repentino perto de uma das tendas caídas. Bão ergueu a mão e Egwene ouviu um grito furioso na escuridão. Momentos depois, Leane flutuou pela multidão de Charas, presa no ar, com os olhos arregalados. Bão a trouxe para perto de si, segurando-a enrolada em tranças que Egwene não conseguia ver. Seu coração continuava batendo forte. Leane estava viva. Como ela havia permanecido escondida? Luz. O que Egwene poderia fazer? Ah, disse Bão. Uma dessas. Aes Sedai. Você falou com o dragão. Leane não respondeu. Para seu crédito, ela manteve o rosto inexpressivo. Impressionante, disse Bão, erguendo os dedos e tocando o queixo dela. Ele ergueu a outra mão, e os cativos reunidos de repente começaram a se contorcer e gritar. Eles explodiram em chamas, gritando em agonia. Egwene teve que se conter à força para não alcançar a fonte verdadeira enquanto observava. Ela estava chorando quando terminou, embora não se lembrasse de ter começado. Os Charans embaralharam.
Não fiquem descontentes, disse Bão a eles. Sei que vocês se deram ao trabalho de pegar alguns vivos para mim, mas eles teriam sido péssimos inacais. Eles não foram criados para isso, e durante esta guerra, não temos tempo para treiná-los. Matá-los agora é uma misericórdia comparado ao que eles teriam que suportar. Além disso, esta Aes Sedai servirá ao nosso propósito. A máscara de Leane havia rachado e, apesar da distância, Egwene podia ver seu ódio. Bão ainda segurava o queixo dela com a mão. Você é uma coisa linda, disse ele. Infelizmente, a beleza não tem sentido. Você deve entregar uma mensagem minha, Aes Sedai, a Leos Therin, aquele que se autodenomina o dragão renascido. Diga a ele que vim para matá-lo e, ao fazê-lo, reivindicarei este mundo. Tomarei o que originalmente deveria ter sido meu. Diga isso a ele. Diga a ele que você me viu e me descreva para ele. Ele me reconhecerá. Assim como o povo aqui o esperava com profecias, assim como o cobriam de glória, o povo da minha terra me esperava. Eu cumpria as profecias deles. Ele é falso, e eu sou verdadeiro. Diga a ele que finalmente terei satisfação. Ele virá até mim, para que possamos nos enfrentar. Se não vier, eu massacrarei e destruirei. Eu tomarei seu povo. Escravizarei seus filhos, tomarei suas mulheres para mim. Um por um, quebrarei, destruirei ou dominarei tudo que ele amou. A única maneira de ele evitar isso é vir e me enfrentar. Diga-lhe isso, pequena Aes Sedai. Diga-lhe que um velho amigo o aguarda. Eu sou Bão, a selvagem. Aquele que é possuído apenas pela terra. O matador de dragões. Ele me conheceu uma vez por um nome que eu desprezava, o nome Barid Bel. Barid Bel, pensou Egwene, lembrando-se das aulas na Torre Branca. Barid Bel Medar. Exigiu. A tempestade no sonho do lobo era algo mutável. Perrin passava horas rondando as terras da fronteira, visitando matilhas de lobos enquanto corria por leitos de rios secos e colinas escarpadas. Gaul aprenderá rápido. Não resistiria nem por um instante diante do matador, é claro, mas pelo menos aprenderá a não mudar de roupa, embora seu véu ainda subisse rapidamente para cobrir seu rosto quando se assustava. Os dois atravessaram Kandor aos saltos, deixando borrões no ar enquanto se moviam de um topo de colina para outro. A tempestade ora era forte, ora fraca. Naquele momento, Kandor estava assustadoramente silenciosa. A paisagem gramada das terras altas estava coberta de todo tipo de entulho. Tendas, telhas, a vela de um grande navio, até mesmo uma bigorna de ferreiro, depositados de ponta a ponta em uma encosta lamacenta. A tempestade perigosamente poderosa poderia surgir em qualquer lugar do sonho do lobo e destruir cidades ou florestas. Ele encontrou chapéus Tairen espalhados por todo o caminho até Shenar. Perrin parou no topo de uma colina, com Gaul correndo para o seu lado. Há quanto tempo estavam procurando por Slayer? Algumas horas, por um lado, parecia. Por outro, quanto terreno já haviam percorrido? Já haviam retornado aos seus estoques de comida 3 vezes para comer. Isso significava que um dia havia se passado. Gaul, disse Perrin. Há quanto tempo estamos nisso? Não sei dizer, Perrin Aybara, respondeu Gaul. Ele procurou pelo sol, mas não havia nenhum. Um longo tempo. Precisaremos parar e dormir. Essa era uma boa pergunta. O estômago de Perrin roncou de repente, e ele preparou uma refeição de carne seca e um pedaço de pão para eles. Deu um pouco para Gaul. O pão invocado o sustentaria no sonho do lobo, ou simplesmente desapareceria depois que o consumissem. O último. A comida desapareceu enquanto Perrin a comia. Eles precisariam confiar em seus suprimentos, talvez conseguindo mais do Ashamendihrand durante a abertura diária daquele portal. Por ora, ele voltou para suas mochilas e desenterrou um pouco de carne seca, depois se juntou a Gaul no norte. Ao se acomodarem na encosta para comer novamente, ele se viu concentrado no pico do sonho. Carregou consigo, virado para sua posição adormecida, como Lanfiar lhe ensinara. Ele não formava mais uma cúpula, mas ele poderia construir uma quando quisesse. Lanfiar praticamente lhe dera a arma. O que isso significava? Por que ela o provocava? Ele arrancou um pedaço de carne seca. Faile estaria segura? Se a sombra descobrisse o que ela estava fazendo. Bem, ele gostaria de poder pelo menos dar uma olhada nela. Ele tomou um longo gole de seu odre e então procurou os lobos lá fora. Havia centenas deles ali em cima, nas terras da fronteira. Talvez milhares. Ele cumprimentou os que estavam por perto, enviando seu cheiro misturado à sua imagem.
As dezenas de respostas que vieram não eram palavras, mas sua mente as entendia como tais. Jovem touro. Isto vem de um lobo chamado Olhos Brancos. A última caçada chegou. Você nos liderará? Muitos perguntaram isso ultimamente, e Perrin não conseguia entender como interpretar. Por que você precisa que eu o guie? Será pelo seu chamado, respondeu Olhos Brancos. Pelo seu uivo. Não entendi o que você quis dizer, Perrin enviou. Você não consegue caçar sozinho? Não está presa, touro jovem. Perrin balançou a cabeça. Uma resposta como outras que já receberá. Olhos Brancos, ele enviou. Você viu o matador? O matador de lobos. Ele te perseguiu até aqui? Perrin enviou-a amplamente, e alguns dos outros lobos responderam. Eles conheciam os Laier. Sua imagem e cheiro haviam sido transmitidos entre muitos lobos. Tanto quanto o próprio Perrin. Ninguém o vira recentemente, mas o tempo era uma coisa estranha para lobos. Perrin não tinha certeza de quão recente o seu recentemente realmente era. Perrin deu uma mordida na carne seca e se pegou rosnando baixinho. Ele reprimiu o rosnado. Havia se reconciliado com o lobo dentro de si, mas isso não significava que pretendia deixá-lo começar a arrastar lama para dentro de casa. Jovem touro, outro lobo enviado. Vire Arco, uma idosa líder de matilha. A caçadora da lua caminha pelos sonhos novamente. Ela te procura. Obrigado, ele respondeu. Eu sei disso. Vou evitá-la. Evitar a lua. Virar o arco enviado de volta. Uma tarefa difícil, jovem touro. Difícil. Ela tinha razão nisso. Acabei de ver a buscadora de corações, enviada por Stepes, uma jovem de pelo preto. Ela usa um novo perfume, mas é ela. Outros lobos concordaram. A buscadora de corações estava no sonho do lobo. Alguns a tinham visto a leste, mas outros disseram que ela tinha sido vista ao sul. Mas e os Laier? Onde estava o homem, se não caçando lobos? Perrin se pegou rosnando novamente. Buscadora de corações. Devia ser uma das renegadas, embora ele não reconhecesse as imagens que lhe enviaram. Ela era ancestral, assim como as memórias dos lobos, mas muitas vezes as coisas de que se lembravam eram fragmentos de fragmentos que seus ancestrais haviam visto. Alguma novidade? Perguntou Gaú. Mais um dos renegados está aqui, disse Perrin com um grunhido. Fazendo alguma coisa a leste. Isso nos envolve. Os renegados sempre nos envolvem, disse Perrin, levantando-se. Ele se abaixou, tocou o ombro de Gaú e os conduziu na direção que Stepes havia indicado. A posição não era exata, mas, ao chegar, Perrin encontrou alguns lobos que tinham visto o busca-corações a caminho das terras da fronteira no dia anterior. Eles enviaram saudações entusiasmadas a Perrin, perguntando se ele os lideraria. Ele rebateu as perguntas, apontando com precisão onde Earthseeker havia sido avistado. Era Merrilor. Perrin se moveu para lá. Uma névoa estranha pairava sobre a paisagem ali. Árvores altas, aquelas que Rand havia cultivado, refletiam-se ali, e suas copas imponentes despontavam da névoa acima. Tendas pontilhavam a paisagem, como as copas de cogumelos. Tendas Aiel eram abundantes, e entre elas fogueiras para cozinhar brilhavam na névoa. Este acampamento já estava ali há tempo suficiente para se manifestar no sonho do lobo, embora as abas das tendas mudassem de lugar e os sacos de dormir desaparecessem, tremeluzindo a maneira insubstancial deste lugar. Perrin conduziu Gaú entre as fileiras organizadas de tendas e as guaritas sem cavalos. Ambos congelaram ao ouvir um som. Alguém resmungando. Perrin usou o truque que vira Lanfiar usar, criando uma bolsa de algo invisível ao seu redor, mas que bloqueava o som. Era estranho, mas ele fez isso criando uma barreira sem ar. Porque isso faria o som parar. Ele e Gaú se aproximaram sorrateiramente da lona de uma tenda. A do homem chamado Rodel Ituraldi, um dos grandes capitães, a julgar pela bandeira. Lá dentro, uma mulher de calças folheava documentos sobre uma mesa. Eles desapareciam entre seus dedos. Perrin não a reconheceu, embora ela fosse dolorosamente feia. Certamente não era o que ele esperaria de uma das renegadas, não aquela testa grande, o nariz bulboso, os olhos desiguais ou o cabelo ralo. Ele não reconheceu seus xingamentos, embora tenha compreendido o significado pelo tom de voz. Gaú olhou para ele, e Perrin estendeu a mão para o martelo, mas hesitou. Atacar o matador era uma coisa, mas um dos renegados. Ele estava confiante em sua capacidade de resistir a tramas ali no sonho do lobo. Mas ainda assim... A mulher praguejou novamente enquanto o jornal que estava lendo desaparecia. Então ela olhou para cima.
A reação de Perrin foi imediata. Ele criou uma parede fina como papel entre ela e ele, o lado dela pintado com uma réplica exata da paisagem atrás dele, o lado dele transparente. Ela olhou diretamente para ele, mas não o viu, e se virou. Ao lado dele, Gaul soltou um suspiro suave de alívio. Como eu fiz isso? Pensou Perrin. Não era algo que ele tivesse praticado, apenas parecia certo. A buscadora de corações, tinha que ser ela, acenou com os dedos, e a tenda se partiu ao meio acima dela, com as abas de lona penduradas. Ela se elevou no ar, movendo-se em direção à tempestade negra acima. Perrin sussurrou para Gaul: espere aqui e observe o perigo. Gaul assentiu. Perrin seguiu Earthseeker cautelosamente, erguendo-se no ar com um pensamento. Tentou formar outra parede entre si e ela, mas era muito difícil manter a imagem correta exibida enquanto se movia. Em vez disso, manteve distância e colocou uma parede verde amarronzada entre ele e a renegada, na esperança de que, se ela olhasse para baixo, ignorasse a pequena esquisitice. Ela começou a se mover mais rápido, e Perrin se forçou a acompanhá-la. Ele olhou para baixo e foi recompensado com a visão de revirar o estômago da paisagem de Merrilor se esvaindo lá embaixo. Então, tudo escureceu e desapareceu na escuridão. Eles não atravessaram as nuvens. À medida que o chão desaparecia, as nuvens também desapareciam, e eles entraram em um lugar escuro. Pontos de luz surgiram ao redor de Perrin. A mulher acima parou e pairou no ar por alguns instantes antes de disparar para a direita. Perrin seguiu novamente, pintando-se, a pele, as roupas, tudo, de preto para se esconder. A mulher aproximou-se de um dos pontos de luz, até que este se expandiu e dominou o céu à sua frente. Earthseeker estendeu as mãos e as pressionou contra a luz. Ela murmurava para si mesma. Sentindo que precisava ouvir o que ela dizia, Perrin ousou se aproximar, embora suspeitasse que as batidas do seu coração fossem tão fortes que o denunciariam. Tirem isso de mim, disse ela. Acha que me importo? Me dê um rosto de pedra quebrada. O que me importa? Não sou eu. Eu vou ficar com o seu lugar, Moridin. Será o meu. Este rosto só vai fazer com que me subestimem. Queime você. Perrin franziu a testa. Não conseguia entender muito bem o que ela dizia. Vão em frente e lancem seus exércitos contra eles, seus tolos, continuou ela para si mesma. Terei a maior vitória. Um inseto pode ter 1000 pernas, mas apenas uma cabeça. Destrua a cabeça, e o dia será seu. Tudo o que você está fazendo é cortar as pernas, seu tolo estúpido. Tolo estúpido, arrogante e insuportável. Eu terei o que me é devido, eu. Ela hesitou, depois girou. Perrin, assustado, imediatamente se jogou de volta no chão. Funcionou, felizmente, ele não sabia se funcionaria, naquele lugar iluminado. Gaul pulou, e Perrin respirou fundo. Vamos! Uma bola de fogo flamejante caiu no chão ao lado dele. Perrin praguejou e rolou, refrescando-se com uma rajada de vento, imaginando o martelo subindo até a mão. A buscadora de corações caiu no chão em uma onda de energia, com poder ondulando ao seu redor. Quem é você? Ela perguntou. Onde você está? Eu. De repente, ela se concentrou em Perrin, vendo completamente pela primeira vez, a escuridão de suas roupas já tendo desaparecido. Você! Ela gritou. Você é o culpado por isso. Ela ergueu as mãos, seus olhos quase pareciam brilhar de ódio. Perrin conseguia sentir o cheiro da emoção, apesar do vento. Ela lançou uma barra de luz incandescente, mas Perrin a enrolou em si. A mulher se assustou. Eles sempre faziam isso. Será que não percebiam que nada era real ali, exceto o que você pensava ser real? Perrin desapareceu, aparecendo atrás dela, erguendo o martelo. Então, hesitou. Uma mulher. Ela girou, gritando e rasgando a terra sob seus pés. Ele saltou para o céu, e o ar ao seu redor tentou agarrá-lo, mas ele fez o que fizera antes, criando uma parede de nada. Não havia ar para agarrá-lo. Prendendo a respiração, ele desapareceu e reapareceu no chão, invocando montes de terra à sua frente para bloquear as bolas de fogo que se lançavam em sua direção. Eu quero você morto, gritou a mulher. Você deveria estar morto. Meus planos eram perfeitos. Perrin desapareceu, deixando para trás uma estátua de si mesmo. Apareceu ao lado da tenda, onde Gaul observava atentamente, com a lança em riste. Perrin ergueu uma parede entre eles e a mulher, colorindo-a para escondê-los, e construiu uma barreira para bloquear o som. Ela não pode nos ouvir agora, disse Perrin. Você é forte aqui, disse Gaul, pensativo. Muito forte.
Os sábios sabem disso. Ainda sou um filhote comparado a eles, disse Perrin. Talvez, disse Gaú. Eu não os vi, e eles não falam deste lugar aos homens. Ele balançou a cabeça. Muita honra, Perrin Aybara. Você tem muita honra. Eu devia ter simplesmente abatido ela, disse Perrin enquanto Earthseeker destruía a estátua dele, e então se aproximou dela, parecendo confusa. Ela se virou, procurando freneticamente. Sim, concordou Gaú. Um guerreiro que não ataca uma donzela é um guerreiro que recusa a sua honra. É claro, a maior honra para você seria capturá-la. Conseguiria. Perrin respirou fundo e se jogou atrás dela, imaginando videiras se estendendo ao redor dela para mantê-la no lugar. A mulher uivou maldições para ele, cortando as videiras com lâminas invisíveis. Ela estendeu a mão em direção a Perrin, e ele se moveu para o lado. Seus pés trituraram pedaços de gelo no chão que ele não havia notado, e ela imediatamente se virou para ele e lançou outra rajada de fogo. Esperta, pensou Perrin, mal conseguindo desviar a luz. Ela atingiu a encosta atrás, abrindo um buraco através dela. Earthseeker continuou a tecer, rosnando, o rosto hediondo distorcido. A teia se curvou na direção de Perrin, e ele cerrou os dentes, mantendo-a sob controle. Ela era forte. Ela empurrou com força, mas finalmente a soltou, ofegante. Como? Como você pode? Perrin encheu a boca com raiz de forquilha. Era difícil. Mudar qualquer coisa diretamente em uma pessoa era sempre mais difícil. No entanto, era muito mais fácil do que tentar transformá-la em um animal ou algo parecido. Ela levou a mão à boca, os olhos assumindo uma expressão de pânico. Começou a cuspir e tossir, e então, desesperadamente, abriu um portal ao seu lado. Perrin rosnou, imaginando cordas tentando alcançá-la, mas elas destruiu com uma teia de fogo. Ela devia ter conseguido extrair a raiz forquilha. Ela se lançou através do portal, e ele se moveu para ficar bem na frente dele, preparando-se para pular. Ele congelou ao vê-la entrando no meio de um enorme exército de Trollocs e desvanecidos à noite. Muitos encararam o portal, ansiosos. Perrin recuou quando Earthseeker levou a mão à boca, parecendo horrorizada e tossindo mais Forcroat. O portal se fechou. Você deveria tê-la matado, disse Lanfiar. Perrin se virou e encontrou a mulher parada ali perto, de braços cruzados. Seu cabelo havia mudado de prateado para castanho escuro. Aliás, seu rosto também havia mudado, ficando um pouco mais parecido com o que era antes, quando ele a vira pela primeira vez, quase 2 anos antes. Perrin não disse nada e guardou o martelo nas correias. Isso é uma fraqueza, Perrin, disse Lanfiar. Achei charmoso em Leosterin em certo momento, mas isso não a torna menos fraca. Você precisa superá-la. Vou, ele retrucou. O que ela estava fazendo lá em cima com as bolas de luz? Invadindo sonhos, disse Lanfiar. Ela estava aqui em carne e osso. Isso nos dá certas vantagens, principalmente quando se brinca com sonhos. Aquela safada. Ela acha que conhece este lugar, mas sempre foi meu. Teria sido melhor se você a tivesse matado. Era Graendal, não era? Perguntou Perrin. Ou era Moghedien? Graendal, disse Lanfiar. Mas, repito, não devemos usar esse nome para ela. Ela foi renomeada para Essalon. Essalon, disse Perrin, experimentando a palavra. Não sei. Significa sem perdão. E qual é o seu novo nome, aquele pelo qual devemos chamá-lo agora? Isso a fez corar. Deixa pra lá, disse ela. Você é habilidoso aqui em Tel Aranriod. Muito melhor do que Leosterin jamais foi. Sempre pensei que governaria ao lado dele, que só um homem que soubesse canalizar seria digno de mim. Mas o poder que você demonstra aqui, acho que posso aceitá-lo como um substituto. Perrin grunhiu. Gaú havia atravessado a pequena clareira entre as tendas do acampamento, lança em punho, chofa cobrindo o rosto. Perrin o dispensou com um gesto. Não só Lanfiar provavelmente era muito melhor com o sonho do lobo do que Gaú, como também ainda não havia feito nada especificamente ameaçador. Se você estiver me observando, disse Perrin, saberá que sou casado e muito feliz. Então eu vi. Então pare de me olhar como se eu fosse um pedaço de carne pendurado para exibição no mercado, rosnou Perrin. O que Graendal estava fazendo aqui? O que ela quer? Não tenho certeza, disse Lanfiar, despreocupadamente. Ela sempre tem 3 ou 4 planos em andamento ao mesmo tempo. Não a subestime, Perrin. Ela não é tão habilidosa aqui quanto alguns outros,
mas é perigosa. Ela é uma lutadora, ao contrário de Moghedien, que fugirá de você sempre que puder. Vou manter isso em mente, disse Perrin, caminhando até o local onde ela havia desaparecido pelo portal. Ele cutucou a terra onde o portal havia cortado o chão. Você poderia fazer isso, sabia? Disse Lanfear. Ele se virou para ela. O quê? Vá e volte para o mundo desperto, disse ela. Sem precisar da ajuda de alguém como Leosterin. Perrin não gostou do jeito com que ela zombou quando disse o nome dele. Ela tentou disfarçar, mas ele sentia o cheiro de ódio nela sempre que o mencionava. Não consigo canalizar, disse Perrin. Acho que consigo imaginar ser capaz de... Não daria certo, disse ela. Há limites para o que se pode realizar aqui, independentemente da força da mente. A capacidade de canalizar não é algo do corpo, mas sim da alma. Há ainda maneiras de alguém como você transitar entre mundos em carne e osso. Aquele que você chama de matador consegue. Ele não é um irmão lobo. Não, disse ela. Mas ele é algo parecido. Sinceramente, não tenho certeza se outro já teve as habilidades dele antes. O Tenebroso fez algo com este caçador ao capturar sua alma, ou suas almas. Suspeito que Semirage poderia nos dizer mais. É uma pena que ela esteja morta. Lanfear não exalava nenhum cheiro de piedade. Ela olhou para o céu, mas estava calma, sem preocupação. Você não parece tão preocupado em ser visto como antes, observou Perrin. Meu antigo mestre está ocupado. Nesta última semana observando você, raramente senti seus olhos em mim. Semana? Perguntou Perrin, chocado. Mas... O tempo passa de forma estranha aqui, disse ela, e as barreiras do próprio tempo estão se esgarçando. Quanto mais perto você estiver do Bore, mais o tempo se distorcerá. Para aqueles que se aproximam de Shayol Ghul no mundo real, será igualmente ruim. Pois cada dia que passa para eles, 3 ou 4 podem passar para aqueles mais distantes. Uma semana. Luz. Quanta coisa havia acontecido lá fora. Quem sobreviveu e quem morreu enquanto Perrin caçava. Ele deveria esperar no território de viagem pela abertura do seu portal. Mas, a julgar pela escuridão que vira através do portal de Graendal, era noite. O portal de fuga de Perrin poderia estar a horas de distância. Você poderia fazer um portal para mim, disse Perrin. Um caminho de saída e de volta. Você faria isso. Lanfear refletiu, passando por uma das tendas bruxuleantes e deixando os dedos percorrerem a lona enquanto ela desaparecia. Não, disse ela finalmente. Mas... Você precisa aprender a fazer isso por si mesma se quisermos ficar juntos. Nós não vamos ficar juntos, ele disse categoricamente. Você precisa desse poder de si mesmo e para si mesmo, disse ela, ignorando o que ele havia dito. Você é fraco enquanto estiver preso em apenas um dos mundos. Poder vir aqui quando quiser lhe dará grande poder. Eu não me importo com poder, Lanfear, disse ele, observando-a enquanto ela continuava a caminhar. Ela era bonita. Não tão bonita quanto Faile, é claro. Bonita mesmo assim. Não é? Ela o encarou. Você nunca pensou no que poderia fazer com mais força, mais poder, mais autoridade. Isso não vai me tentar a salvar vidas, disse ela. Evitar que crianças morram de fome, impedir que os fracos sejam intimidados, acabar com a maldade, recompensar a honra, poder para encorajar os homens a serem diretos e honestos uns com os outros. Ele balançou a cabeça. Você poderia fazer tanto bem, Perrin Aybara, disse ela, caminhando até ele, tocando o lado do seu rosto e passando os dedos pela sua barba. Diga-me como fazer o que os Laer faz, disse Perrin, afastando a mão dela. Como ele se move entre mundos. Não posso explicar, disse ela, virando-se, pois é uma habilidade que nunca precisei aprender. Eu uso outros métodos. Talvez você consiga arrancar isso dele. Eu seria rápida, supondo que queira deter Graendal. Detê-la, disse Perrin. Você não percebeu? Lanfear se virou para ele. O sonho que ela estava invadindo não era de uma das pessoas deste acampamento. Espaço e distância não importam para os sonhos. Aquele sonho que você a viu invadindo pertence a Davron Basheri, pai da sua esposa. Com isso, Lanfear desapareceu.